E pronto, eu nasci em Coimbra em junho de 1965. Tínhamos aqui hospital, mas não pude nascer no Hospital de Oliveira do Conde porque nasci cesariana. Pronto, vivi sempre em Oliveira do Conde, fiz cá todos os estudos da escola primária e depois passei para o colégio no Novas de Carregal do Sol. E esse período de infância, portanto, até aos 10 anos, como é que era a Foi muito vivência? feliz, foi uma infância muito feliz, muito na rua, com muitos amigos, havia muitas crianças, a escola era uma escola ativa já, fiz parte de um clube de teatro que foi muito importante na minha vida, promovido pela nossa professora da escola primária, da quarta classe, a Dona Fernanda, a Fernandinha, que todos conhecemos. A parte da leitura passou também por aqui. Nós tínhamos a biblioteca itinerante e tínhamos todos os meses a leitura atual. O meu pai também vendia jornais, era uma coisa que mantínhamos ligação ao mundo, não estávamos isolados, embora passássemos por fases, nessa altura não conhecíamos bem, mas de isolamento, mas tínhamos os jornais que eram vendidos aqui na mercearia e que eu vendi jornais também na minha infância e ganhava dinheiro já. Ao mês já ganhava dinheiro de vender jornais. Portanto, foi muito alegre. Havia muitas crianças na rua, brincávamos muito na rua, partilhávamos muitas ideias. Foi muito interessante, com muitos amigos que ainda mantenho hoje. O verão Que- era passado na praia com as famílias, como tu sabes, que uma das famílias era a tua, que fazíamos a nossa quinzena de praia com a família e o resto era brincar na rua, essencialmente brincar na rua. Porque havia muitas crianças, como Muitas referiste, portanto, crianças. havia boa convivência. A maioria das minhas amigas da primária mantenho-as dessa fase até aos 10 anos e outras, e quase nenhuma está cá. Pois. Encontramos-nos agora também nas férias de verão, quando elas voltam, mas até mantemos contacto. Agora é fácil manter contacto pela via digital, facilmente mantemos contacto. E pertenceste a algum movimento associativo? Sim, é uma coisa muito importante que aconteceu na nossa vida a partir dos 13 anos até aos 18, até ir para a faculdade, foi fazer parte do grupo de escoteiros, que foi o agrupamento 493, que ainda hoje tem amigos noutros locais, como Viseu, Mangualde, Nelas, que faziam parte dos seus agrupamentos e mantivemos uma ligação até hoje. Depois dessa fase de juventude, adolescência, vem os estudos superiores. Pois, Como é que foi essa passagem? foi interessante. Passei por Coimbra e depois passei para o Instituto Politécnico de Viseu e foi a saída, foi a independência. No entanto, mensalmente vinha à casa, mantive sempre a ligação com a família, que foi sempre importante, era a base. E foi um caminho muito interessante, porque afinal de contas, nós sendo alunos da aldeia, e muitos colegas meus da primária seguiram o ensino superior e muitos colegas do liceu seguiram o ensino superior, mas sendo da aldeia, poucos sentiram a diferença, porque havia cultura, havia uma ligação cultural interessante por parte que foi deixada pela parte dos nossos pais e dos nossos avós, que fez a diferença na sobrevivência de uma cidade com outro nível de conhecimentos. Mas foi interessante porque não notámos grandes diferenças. O nível cultural quase que era equiparado. Depois de terminar o curso, Seguir a a minha vida ideia era sempre voltar para Oliveira do Conde, além de ter as raízes familiares, tinha outros interesses pessoais e fui dar aulas e mantive-me sempre no distrito de Viseu e no distrito de Coimbra. Tivesse a sorte de nunca ter que ir para muito mais longe, embora tivesse que ter passado por trás dos montes, mas foi uma passagem muito ligeira. Mas o objetivo era sempre ficar aqui, essencialmente por raízes familiares. Os pais tomaram conta de nós e eu tive sempre essa preocupação de um dia tomar conta deles.
E as coisas propagaram-se muito positivamente nesse sentido e estou aqui muito feliz. Portanto, e é da família que nasce este negócio. Um Sim, negócio sim. que serviu, portanto, de base à tua família. Vamos entrar no mundo das memórias da mercearia Brito. Como é que era esta mercearia, de comércio local? Mas Sim, queríamos o que meu avô falasse um bocadinho. teve, foi um filho da terra, foi para Lisboa quando tinha 11 anos, trabalhar sozinho, e enveredou pelo comércio e fez uma mercearia em Benfica, que existiu até ele vir para Oliveira do Conde. Já nessa altura veio casado com a minha avó, que era minhota, e trouxe o meu pai, que tinha já, na altura, o liceu comercial feito, mas o objetivo era o meu avô fazer a mercearia, que fundou a mercearia em 1940 e foi construindo aos poucos a casa. A casa foi construída por 3 fases. Ele, conforme tinha dinheiro, ia construindo mais um bocado e foi comprando até ter a casa total que ainda existe. O meu pai enveredou pelo comércio, não era muito as ambições dele. O meu pai tinha outro tipo de ambições, que era uma pessoa ligada muito ao nível cultural, mas acabou por ficar e acabou por ficarmos também nós, e viemos nós, eu e a minha irmã, e vivemos muito aqui na mercearia, embora eles nunca quisessem que nós ficássemos muito ligadas ao negócio. Daí termos tirado cursos superiores para seguir outro tipo de vida, que era uma vida que prendia muito as pessoas ao negócio. Era um negócio que nunca fechava às 10 da noite, abria todos os dias, sábado, domingo e todos os feriados. O único dia em que não abriam era no dia de Santa Eufémia. Era sagrado o dia de Santa Eufémia. O meu avô e o meu pai fecharam sempre a loja. De resto, mantinha-se sempre aberto. E nós vivemos por aqui, mas sempre com a ideia de nunca continuar o negócio. Como era uma vida difícil, achavam sempre que devíamos ter tido outro percurso, assim como tivemos. Isto, portanto, a mercearia Brito era, na época, um importante... Era um centro comercial e não só. Era um centro também social, político, económico, social e cultural. Porque reuniam-se pessoas aqui que discutiam ideias políticas. A mercearia atravessou a fase crítica do 25 de Abril. Eu tinha 8 anos, não me lembro muito bem, mas lembro-me de passarem aqui pessoas e discutiam muito ideias. O meu pai era um homem de ideias. Isto discutia-se muito a política, que eu não percebia nada. Passava aqui a GNR todos os domingos à noite, que era uma coisa que eu tinha medo. Todos os domingos à noite passava o piquete da GNR, que eu nunca percebia muito bem porque achava que íamos ter todos presos, mas era comum. Aqui também era uma parte das viagens, porque tínhamos aqui o centro do táxi, do Sr. Zé de Almeida, que era aqui que recebia as chamadas para ir para fazer os fretes, como na altura se dizia. E portanto foi não só vender arroz e massa ao quilo e cevada e café Alegria da Manhã, como também havia vários negócios à volta. O correio, o meu avô também tinha o correio e as cartas, era ele que distribuía as cartas que vinham da ultramar. Tenho algumas ainda, que as pessoas, como não sabiam ler, devolviam-lhe, que era para ele responder, e tenho algumas ainda muito interessantes que descobri há muito pouco tempo, a quando da festa das colheitas, ao rever alguns papéis, encontrei algumas cartas muito interessantes. Tinha o telefone, quem queria telefonar também vinha aqui, portanto era o centro comercial da época. Pronto, acerca de público, a mercearia, conforme as pessoas diziam, tinha tudo, e levávamos porque eu levei também a mercearia à casa, personalizada. As pessoas telefonavam com a lista e o meu pai levava a mercearia à casa das pessoas, não só de Oliveira do Conde, mas de zonas aqui à volta até Carregal do Sal. Lembro-me que íamos até Carregal do Sal, que fica a 5 km, mas na altura parecia que ficava muito mais longe. E era distribuída assim. Portanto, estes espaços eram importantes, portanto... Não era só venda, era também sítio de encontro, sítio de conversa,
de muitas coisas, de muitas coisas. O correio, o telefone, os jornais, a mercearia, tinha a tasca, onde se reuniam um tipo de pessoas ao fim do dia para se animarem. Tinha à noite as cartas, o dominó, a televisão, o rádio. A televisão veio mais tarde. Era o rádio, para ouvir as notícias também. Foi interessante. Foi rico. A nível pessoal foi rico. Portanto, entretanto, a mercearia fechou há quantos anos? Fechou quando meu pai se reformou, quando ele fez 65 anos, penso eu, há 20 anos. Penso que há 20 anos, sim. 20 anos, sim. Pronto, é um espaço que passou para a minha irmã, por herança. Ela é que quis ficar com a casa, mas está longe também. E a ideia de voltar a fazer um negócio não é assim tão simples. Tem grande tradição e teria grande expectativa. As nossas vidas às vezes não nos deixam também espaço para nos dedicarmos a um projeto paralelo às nossas profissões. Na festa das colheitas foi um reviver. Um espaço de exposição. Foi um reviver de muitas coisas, destas que eu acabei de falar, porque as pessoas vieram muito visitar o espaço e partilharam muitas memórias, como estamos a fazer aqui, nomeadamente a das cartas. Foi uma coisa que algumas pessoas já com idade falavam, que vinham receber as cartas, não sabiam ler e o meu avô lia em voz alta. Hoje lá teríamos que falar na privacidade e ele lia em voz alta, e depois à tarde dedicava-se a escrever a pessoas que queriam responder, nomeadamente a ultramar. Foi o facto das pessoas ficarem a dever e terem a caderneta e dizerem que o meu avô, embora sendo um homem rígido, ao fim e ao cabo era benevolente, porque deixava fazer o pagamento ao fim do mês e às vezes alargava-se, e ainda temos algumas cadernetas todas pagas. E era o facto de haverem coisas na mercearia que não existiam noutras mercearias. Havia aqui várias, em Oliveira do Conde, havia um paralelismo. Eu lembro-me quando os fregueses vinham cá e queriam uma coisa que o meu pai não tivesse, telefonava para a mercearia mais próxima e faziam esse paralelismo. Tens aí, então posso ir buscar, amanhã devolvo. Era interessante, porque havia alguma competição na venda, mas também havia esse companheirismo. E o teu pai também fez parte de associações do... O meu pai fez parte de uma associação que foi muito importante também para Oliveira do Conde, que foi a Fundação São Vicente de Paulo. E o futebol. Pronto, essa do futebol veio mais tarde. São Vicente de Paulo atravessou ali uma fase da adolescência dele e depois até penso que a minha irmã nascer. E depois, já mais tarde, foi o futebol de Oliveira do Conde, que foi um dinâmico, além de ter feito parte de alguns órgãos da Junta de Freguesia, também de Oliveira do Conde, assim como o meu avô. Portanto, era correspondente do Diário de Coimbra e, pronto, na altura não se sabia muito bem. O meu pai escrevia para o Diário de Coimbra, mas tinha um pseudónimo, que não vou revelar, e temos a coleção de todos os artigos que ele escreveu para o Diário de Coimbra. O facto de agora Oliveira do Conde estar integrado na rede de aldeias de Portugal poderá ajudar a Oliveira do Conde? Qual é a tua renascer? Opinião? É o que eu já referi. O facto de haver muitas pessoas que foram para fora tornou a aldeia com pessoas já muito idosas. No entanto, acho que a ideia de Oliveira do Conde vir a ser uma aldeia de Portugal, ou ser considerada, tem todas as características para o ser, e podendo haver dinâmicas que poderiam ser específicas de algumas datas, irão trazer essa dinâmica que as pessoas precisam. É uma população muito envelhecida, mas hoje o mundo é global e facilmente conseguimos dinamizar atividades e trazer pessoas e tornar a aldeia com mais vida de uma forma real ou virtual.